Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender 10 dicas para você aprender a podar e como que funciona também o sistema de desenvolvimento das suas plantas. Se você está paralisado, não sabe o que você tem que fazer para você incentivar o desenvolvimento, floração e recuperação das suas plantas, esse vídeo aqui é ideal para você. Por isso já estou até aqui com alicate de poda. Você pode utilizar qualquer modelo que você tiver em casa. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu quero explicar, é em relação à fisiologia da planta. Esse aqui é um galho de mangueira. Aqui nessa posição aqui, ó, foca no meio da folhinha aqui, ó. Isso aqui tem um olhinho que é o broto de desenvolvimento. Então, quando a gente faz a poda, muitas vezes você está incentivando a bifurcação e o desenvolvimento de outras áreas da sua planta. Por exemplo, vou fazer a poda aqui, ó. Tá vendo que ela tá bem vertical? Quando eu fizer a poda nessa posição, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou incentivando o desenvolvimento dessa brotação aqui, dessa gema que existe no entorno aqui do galho e dessa folhinha, dessa gema e dessa gema também. Então, dessa forma, a gente consegue controlar de uma forma bem simples o desenvolvimento da sua planta. Primeira coisa que você tem que saber quando você for podar em relação ao horário. O melhor horário para você fazer a poda das suas plantas é durante a parte da manhã. Por quê? Pois até a parte da noite vai incentivar bastante a produção de seiva aqui para poder vedar contra a proliferação de qualquer micro-organismo aqui no corte que você fez. Então a parte da manhã é o melhor horário para você fazer a poda. E durante a lua minguante também. Por quê? Durante a lua minguante não vai ter grande quantidade de seiva circulando nas folhas da sua planta. Essa seiva vai estar mais nas raízes da sua planta, o que é ideal para você fazer a poda aí também. E é interessante também você fazer durante o inverno, ok? Então, chega de explicação e vamos um pouco aqui para a prática. Aqui eu tenho um pezinho aqui, ó, de pitanga. Esse pezinho aqui é de pitanga preta. Você pode observar que ele está com diversas ramificações aqui para cima. Mostra aqui, por gentileza, que ele está florescendo, está inclusive aqui com frutos. Tem uma pitanga aqui e ele está com outras flores e outros frutos. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: você pode sim podar a sua planta se ela estiver florescendo ou frutificando. E essas técnicas que eu vou ensinar aqui agora para você são tanto para frutíferas no vaso, como para outras plantas e outras plantas que sejam cultivadas também diretamente no solo, ok? Essas ramificações que estão crescendo aqui para cima, pessoal, isso aqui a gente chama de dominância apical. A planta ela tem uma tendência de se desenvolver de forma vertical para alcançar maior claridade, luz solar, para ela poder se desenvolver. E como eu não quero que a minha planta fique muito vertical, eu quero controlar o crescimento dela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte dessas partes aqui, sempre no entroncamento aqui, ó. Sempre vou fazer essa poda no entroncamento. Se você fizer a poda assim, ó, o que vai acontecer? Você vai matar a condução de seiva aqui para cima. Então esse galho ele vai morrer até aqui, ele vai ficar morto, o que pode favorecer a proliferação de diversos micro-organismos aqui que vão atrapalhar bastante o desenvolvimento da sua planta. Então a poda correta, a posição correta de você fazer a poda é assim. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar aqui a retirar aqui esses galhos, né? Esse galho aqui, ó, ele está crescendo para dentro. Como ele está fazendo sombreamento na parte central da minha muda, ele não é interessante. Por quê? Você pode incentivar aí a proliferação de pragas na sua planta, que não é o que a gente quer, né, pessoal? Então aqui eu vou tirar esse galinho que está crescendo para dentro e fazendo sombra aqui na parte central da minha planta, né? Então eu vou continuar tirando aqui esses galhos aqui, que estão muito verticais, né? Lembrando que a gente chama isso aqui de dominância apical, tá? Esse galinho aqui está crescendo para dentro, vou retirar também. E esse galinho aqui, ó, ele está abrindo demais a copa da minha planta. Então a minha planta está ocupando mais espaço do que eu desejo. Então eu já vou fazer o controle aqui de uma vez também.
Feito. Feito. Aqui também, ó, está abrindo muito a copa da minha planta. Então eu já vou fazer o controle. E esses outros galhos aqui também estão abrindo muito a copa da minha planta. Então aqui, basicamente, essa poda que eu fiz aqui, que eu vou finalizar com esses dois galhos aqui, ó, eu quebrei a dominância apical da minha planta. Então aqui agora ela vai crescer mais para as laterais. Quando você faz uma poda nessa posição aqui, ó, como eu ensinei para vocês, falei para vocês anteriormente, você está incentivando o desenvolvimento dessa gema lateral aqui, igual nasceu esse brotinho aqui. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês é que você tem que fazer o corte, a poda da sua planta, um corte limpo. Existe o corte limpo e o corte sujo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se você não corta, você não poda com a tesoura correta e que esteja moladinha, o seu corte vai ficar mascado dessa forma assim. Isso aqui é ruim porque ele vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos aqui no caule da sua planta, organismos oportunistas que podem apodrecer e trazer doença para sua planta. Então, qual que é o corte ideal? Você fazer um corte limpo, que ele fica retinho dessa forma aqui, sem nenhum tipo de mascado. E tá vendo que eu cortei ele meio inclinado? Esse formato aqui inclinado chama corte em formato de bisel. Dessa forma, na hora que acumular água, tiver a chuva e acumular água e cair nessa posição aqui, o que vai acontecer? Ela vai se escorrer e não vai incentivar o desenvolvimento de micro-organismos nessa região aqui. Outra coisa que você tem que aprender também, por exemplo, eu estou com esse galho aqui, ó, mostra aqui pra gente, por favor. Esse galho aqui, ó, nunca faça o corte assim. Tá vendo que você deixou um tronquinho assim? Isso aqui vai apodrecer até aqui e pode causar doença para sua planta. Então o que você faz? Você faz o corte de colarinho. Você faz o corte nessa posição aqui, ó, que está mais grossinha, que vai favorecer a cicatrização e vai cobrir completamente esse galho aqui. Outro problema que é muito comum no desenvolvimento das suas plantas está relacionado à floração. Você já percebeu que de vez em quando algumas plantas, quando elas produzem as flores aí, ela começa a murchar, começa a ficar feio, começa a ficar doente? Isso acontece porque as flores, pessoal, elas causam um desgaste energético muito grande na sua planta. Então, quando a planta está florescendo, está com aquela flor feia, que não está indo aí para frente mais, perdeu a exuberância, o que você pode fazer? Você pode simplesmente arrancá-la. Por quê? Dessa forma, você arrancando aquela flor que não esteja bonita mais, não esteja exuberante mais, você vai manter a energia da sua planta equilibrada e ela vai utilizar essa energia para o desenvolvimento da planta em geral. O nome dessa técnica se chama deadheading. Nas roseiras é muito comum você poder fazer isso também para você incentivar o florescimento, você incentivar a brotação de diversas outras flores. Então, quando você tira uma flor que não está bonita, está feia, está murcha, você está economizando a energia da sua planta para a geração de outras flores aí para você também. Márcio, eu tenho que fazer a poda apenas com alicate? Não, negativo. Existe um tipo de poda que você vai fazer, mostra aqui pra gente fazendo favor. Aqui, ó, eu tenho um galho lenhoso, tá? Eu tenho um galho lenhoso, ele é duro. Mas nesse galho mole, eu posso fazer uma poda que chama pinçamento. Que é retirar apenas com as mãos mesmo. Se você está vendo que a sua planta aí está com muitas brotações para um lado que você não é interessante para você, você pode fazer o pinçamento, retirar essa brotação com a mão para você fazer a poda sem problema nenhum, que não vai causar nenhum tipo de doença para sua planta. Outra coisa que é muito importante para você manter a energia da sua planta e deixar ela saudável, está relacionada à poda de limpeza. A limpeza você não tem que fazer de mês em mês, de 2 em 2 meses. Você tem que fazer quando você vê a necessidade da sua planta. Por exemplo, você está vendo algum galinho aí que está seco,
está com folhas amarelas, não está se desenvolvendo mais, com a própria mão mesmo, você pode ir retirando esses galhos, essas estruturas da sua planta. Essa limpeza, ela vai fazer com que a sua planta fique saudável, ok? Evitando a proliferação de pragas e vai fazer com que sua planta fique protegida por mais tempo e saudável por muito mais tempo. Então aí de uns 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, você vai dar uma olhadinha na sua planta aí para você retirar essas estruturas que já estejam mortas ou então estejam aí se adoecendo, né, com pragas, que estejam amarelando. É só retirar essas estruturas para você incentivar bastante o desenvolvimento aí de todas as suas plantinhas. Para frutificação de plantas frutíferas, é muito interessante que aqui o centro da sua muda, mostra aqui o centro dessa muda aqui pra gente, por gentileza. Ela vai ficar com o centro aberto. Dessa forma, o sol ele vai entrar aqui dentro e a planta vai ter condição de desenvolver, de florescer e de gerar frutos para ela. Se você deixa aquela copa demais, isso aqui acaba proliferando muito fungo, muita praga na sua planta, o que impede bastante o desenvolvimento dela e faz com que sua planta produza muito menos do que ela poderia produzir. Olha, com essas dicas de técnica de poda que você aprendeu aqui, eu tenho certeza que você vai começar a podar suas plantas com muito mais qualidade. Mas atenção, você não vai podar sua planta aqui de uma vez para você poder cortar, para você eliminar o crescimento vertical dela. Começa devagarzinho, vai cortando um galho, cortando um outro, para você ir tomando segurança com o tempo e você conseguir fazer cada vez mais uma poda segura, controlada, que vai favorecer o desenvolvimento para a sua planta. A jabuticaba, por exemplo, a poda é muito importante para o desenvolvimento e frutificação. No limão, a poda ela incentiva bastante a floração e a frutificação. Então a poda é um recurso muito interessante para o controle do porte da sua muda, para o florescimento, para o desenvolvimento. Igual eu falei para você, quando você corta um galho, você está desenvolvendo, ela vai fazer uma questão de equilíbrio. Quando você faz a poda, a planta entra num esquema de equilíbrio, ela tem que equilibrar as estruturas dela e ela vai incentivar as brotações e o desenvolvimento de outras áreas, assim favorecendo diversas coisas para sua planta, como florescimento, frutificação e desenvolvimento. Espero que você tenha gostado aí, que você tenha a oportunidade de podar todas as suas plantas agora com mais segurança e com tranquilidade. Gostou do vídeo? Diz aqui nos comentários para mim, eu quero, para que eu possa fazer outros vídeos parecidos como esse aí para você. Então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!